nossas Bíblias? Abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6. Foi culpa minha. Eu esqueci de avisar que... Obrigado, tia Giovana. Semana passada, começamos os nossos estudos em Noé. E vimos sobre quão perverso e quão violento estava o mundo e quanto que o nosso coração tem a capacidade, a competência de ser mal diante das circunstâncias em que nós vivemos, daquilo que desejamos e daquilo que nós pensamos. Entretanto, hoje nós vamos ver como que se deu essa situação, como que a gente deve viver no meio desse mundo caído, perdido, violento, mal, marcado por tantas coisas ruins, né? Até falei semana passada, introduzindo o nosso sermão sobre os ataques de violência que estavam acontecendo na cidade de Porto Velho na semana passada. E hoje nós vamos ver como que nós vamos viver nesse mundo caído. Vamos lá? Começa assim a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30 côvados. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenar. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, colocamos nossas vidas diante de Ti. E peço nessa noite que o Senhor trate o nosso coração. Amoleça esse coração. Que não resistamos ao que Deus tem para falar ao nosso coração. Mas que possamos entregar um coração ensinável ao Senhor. Para o Senhor nos tratar, para o Senhor nos conservar, para o Senhor nos cuidar. Fala conosco essa noite.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mundo está caído. Não é que ele passou um tempo caído e agora tá bom e depois era ruim e ficou bom. Não. Ele está, desde a queda, destruído. Hoje de manhã estava falando lá na congregação com os irmãos e foi levantada uma situação lá e eu falando para aquele irmão, meu querido, isso acontece desde que o pecado entrou no mundo. Em alguns momentos parece que a gente melhora, em outros momentos parece que a gente piora, porque a história da humanidade ela é cíclica. Parece que em determinados momentos a humanidade vai melhorando moralmente, mas daqui a pouco cai de novo e a gente vai caminhando desse mundo. E o mundo está caído. E eu posso provar para vocês pelo menos algumas coisas que tem conturbado o mundo em que nós vivemos. Primeira coisa, o secularismo. O secularismo faz com que nós olhamos apenas para as coisas materiais. Nós esqueçamos daquilo que Deus provê para a gente, cuida da gente, e aquilo que é imaterial, que é o Espírito Santo do Senhor. Nós temos também uma cultura chamada cultura woke. É um movimento que tem acontecido nos últimos anos e que faz muitas coisas serem questionadas, inclusive a palavra do Senhor, inclusive a pergunta: será mesmo que é verdade esse negócio de arca? Outra coisa que tem movido o coração da igreja, uma polarização política, adentrou na igreja e causa confusão e conflito no meio da igreja e no mundo em que nós vivemos. E por último, uma falta moral muito grande das pessoas. E um exemplo para falta moral, eu me lembro da minha avó, falando que no tempo dela, as coisas eram combinadas pelo fio do bigode, né? Eu fazia um combinado com o Edmilson tirava o bigode, eu tirava o bigode, a gente botava aqui, o combinado estava feito, né? Hoje você vai no cartório, faz um contrato, ainda assim, não é cumprido. Nós vivemos num mundo caído. Entretanto, como diz a palavra do Senhor, vós não sois do mundo, mas vocês estão no mundo. Portanto, a gente tem que aprender a viver nesse mundo marcado por violência. Mas como nós vamos fazer isso é que está a questão. O mundo está assim, o mundo está assado, o mundo está assim. Tá, mas como o crente vive em meio a um mundo marcado por violência? Eu quero trazer 3 atitudes que precisamos ter em relação ao mundo que nós vivemos. Primeiro deles, ter uma vida de contraste. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. História aqui é Toledote, a geração de Noé. O livro de Gênesis é dividido em histórias, em gerações, em Toledotes. E agora começa a história de Noé. E a história de Noé começa dizendo que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Tem uma versão bíblica que vai chamar, inclusive, Noé de perfeito. Mas a ideia do texto bíblico aqui, de justo e íntegro juntos, é a ideia de que era um homem que era temente a Deus. Então, vimos semana passada que a realidade em volta de Noé era uma realidade de homens perversos, de casamentos quebrados, de vidas sendo ceifadas injustamente. Mas Noé foi visto, foi encontrado graça nele, não por causa dele, mas porque ele resolveu viver diante da linhagem que ele foi gerado. Outra característica de Noé é que diz o texto que Noé andava com Deus. Exatamente igual Enoque, um dos seus ancestrais, da linhagem acima dele, traz 2 significados. Primeiro, de que Noé andava às circunvizinhanças. E segundo, ele obedecia à palavra do Senhor.
exatamente igual a Enoque. E Noé gera 3 filhos: Sem, os semitas, Cã, os cananeus, mais para frente, e Jafé, os jefititas. Por que contraste? Olha o que diz o próximo versículo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha que interessante. No meio de um contexto totalmente adverso, um homem resolveu ser temente a Deus, não se vendeu à realidade que ele estava, não se rendeu ao contexto que ele vivia, mas em vez de Noé compartilhar da mesma característica, entendimento e desejo do seu coração, do povo em que ele vivia em volta, ele resolve fazer diferente. Ele resolve ser justo, ele resolve andar com Deus e ele resolve ter filhos. Vocês já viram essa frase? Não vou ter filhos não, porque o mundo está muito mal. E aí eu vou botar meu filho no meio desse mundo mal. Noé achou pouco e fez 3, viu, Edmilson? Empatou com você. 3. Irmãos, o mundo fala pra gente, olha, tá difícil. Aí o crente vai lá e tem menino. O mundo chega pra gente e fala bem assim, olha, casar, esse negócio de casar, furada, não sei o quê, cara, não faz isso não. A palavra de Deus chama a gente para casar. Não olha para as adversidades do mundo que está à volta da gente, mas a gente olha para quem? Para as promessas do Senhor. Enquanto a realidade em volta do Noé era e enchia a terra de violência, Noé resolve encher a terra de bênçãos. Ter uma vida de contraste. Ser diferente. Ter como iniciativa no coração uma proposta que diverge dos conceitos que estão em voga no nosso mundo e não compactuam com a palavra do Senhor. Segunda atitude que nós precisamos ter é de que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E agora, irmãos, é um texto longo, descritivo, mas muito importante para entendermos. Ouvir a voz do Senhor é o seguinte: Deus toma a iniciativa de chamar Noé para uma conversa. Não é Noé que vai atrás de Deus, porque o homem nunca vai atrás de Deus. É Deus quem vai atrás do homem. Deus chega para Noé e quer ter uma conversa com Noé e fala para ele o seguinte: olha, Noé, eu resolvi na minha soberania e na minha eternidade dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E nós vimos isso semana passada, de que o Senhor, com um sentimento humano, ele se arrependeu de ter criado o ser humano. E eu vou fazer perecer juntamente com a terra. Esses homens maus eu vou acabar com todos eles. Portanto, faz o seguinte: por você temer a mim, por você ser escolhido meu, por eu ter te escolhido para ser e continuar a linhagem do Senhor, faz o seguinte, tem uma coisa para te contar. Tem um plano bom para você fazer parte. Qual é o plano? Faz uma arca. Oh, pera aí, cara. Uma arca. Como assim? Estamos num lugar que chove pouquíssimo, com pouca água, e agora o Senhor vem para mim, o Senhor fala para mim que eu tenho que fazer uma arca. Exatamente. E você não vai fazer qualquer arca, não. Você vai pegar tábuas de cipreste. Tábuas de cipreste é uma madeira, inclusive bem definido saber o que é essa tábua de cipreste, mas é uma madeira extremamente rara e extremamente cara.
E eu fico pensando, Noé, ouvindo Deus chegar para ele e falar, primeiro, ó, faz uma arca. Segundo, eu quero a arca do melhor que você pode fazer. Eu quero ela de cipreste. Beleza. Você vai fazer compartimentos, certo? Como se fosse, talvez a gente entendesse melhor, baias. E você vai calafetarás com betume. Você vai pintar ela, você vai marcar ela, você vai preencher ela de betume. Outra coisa. Betume, outro objeto caríssimo. Super nobre. E ó, não é para fazer um negócio meia boca não. Lembrei de você agora. Esses dias eu liguei para o Dias, está precisando de uma situação aqui no banheiro, a gente vai fazer tudo de revestimento, ou vai fazer o revestimento até tal parte da parede, depois a gente faz pintura. Agora eu lembrei, viu? É por dentro e por fora. É para colocar betume por dentro e por fora dessa arca. Próximo. O que significa calafetarás com betume? Olha que interessante e a importância do texto original. Olha isso. Calafetar significa reconciliar, pacificar e expiar. Espera aí. Calma. Olha o que significa betume. O verbo ocorre 102 vezes no Antigo Testamento. A maioria em contexto de rituais sacerdotais de sacrifício. Espera aí. O que Deus está querendo fazer nessa arca? Calma. Agora, deste modo farás. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e altura de 30. Para achar pouco, não é para fazer um barquinho, não. É para fazer um negócio mais ou menos desse tamanho aí, metros. 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura. Grande. Se nós pegarmos mais ou menos que uma quadra da nossa cidade tem algo em volta de 100 metros, um pouco maior do que uma quadra da nossa cidade. Você vai fazer ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. Espera aí. Que abertura é essa? No teto vai abrir? É, no teto. A porta dessa arca você vai colocar do lado dela. Beleza? Você fará 3 pavimentos, ou seja, uma arca de 3 pisos, um barquinho de 3 pisos. Primeiro, segundo, terceiro. Legal? Por quê? Eu estou para derramar as águas em dilúvio. Espera aí, cara. Agora o senhor está falando para mim que o senhor vai jogar água aqui, nesse lugar? Isso mesmo. E essa água vai consumir toda a terra em que há fôlego de vida debaixo dos céus. De planta a ser humano. Todo mundo será consumido debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. E aqui tem uma coisa. Um dos grandes questionamentos desse texto, a veracidade desse texto bíblico, está que algumas pessoas acham que o dilúvio aconteceu em uma parte da terra. Provavelmente ali perto da Turquia, perto do Iraque, e só ali que alagou, como se fosse um alagamento, e contou aquela história. Tem um Gilgamesh babilônico, que é um povo babilônico que não conhece o Senhor, que nos seus antepassados escreveram essa história, e de que realmente a água tomou conta de toda a terra. Só que tem uma questão, tem uma coisa para te contar, Noé. Tá parecendo maluco isso que eu estou te contando? Tá. Calma. Porque é o seguinte, contigo, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. Nesse barco, você vai entrar, mas não vai ser só você não. Porque tem uma coisa
que a gente precisa lembrar. Gente precisa lembrar. O Edmilson hoje de manhã, eu fui com o Edmilson hoje de manhã, hoje eu vou falar do Edmilson, tá? Vocês podem se preparar que eu vou falar mal do Edmilson hoje. A gente foi para a congregação hoje, né? Fui lá na casa dele buscar ele, vamos lá na congregação, depois voltamos. E agora, né? Priscila está grávida, Samuelzinho está vindo aí daqui 6 meses, se Deus quiser. Começamos a falar desse negócio de pai. Edmilson começou a conversar comigo. Fiquei pensando, bicho. A aliança. Quando um pai e uma mãe resolvem viver debaixo da aliança de Deus, quem é abençoado? Teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Não é só tu não que vai entrar, cara. Tua família vai entrar dentro do barco. Beleza? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Olha como esse texto, ele é propício ao tempo em que nós vivemos. Irmãos, não tem conservação da espécie sem macho e fêmea. Qualquer coisa fora disso, vou nem continuar porque está filmando, né? Macho e fêmea. Tem conversa. Você vai juntar cada animal, porque para conservar, e a aliança noítica, que é a aliança de Noé, ela é baseada na conservação. A arca foi feita como um dos motivos conservar a linhagem santa do Senhor. Então, das aves segundo a espécie, do gado segundo as suas espécies, do réptil da terra segundo as suas espécies, você vai pegar 2, macho e fêmea. Agora, olha como a gente lê, olha como que a gente não lê nos mínimos detalhes a palavra do Senhor. Imagina Noé, lá em cima, perto da Turquia, mais ou menos por ali, alguém chegar e falar para ele bem assim, olha, se preocupa não se preocupa, porque esses animais virão até você, não precisa ir atrás não, sabe por quê? Eu vou trazer os animais para você. Irmãos, você que tem cachorro, gato, papagaio, sei lá o que você tem em casa. Quando você quer chamar o bichinho, ele vem ou não? Né? O bichinho sai no portão ali, vai embora. Esses dias eu fui lá na casa do Leandro tem 2 cachorros lá, né, Leandro? Rapaz, os bichos saem na rua, mas para voltar para casa, uma luta. Noé, se preocupa não, Noé. E aqui tem um princípio importante, que é o princípio da criação. A criação tem uma ordem, o que chamamos de ordem criacional. Deus, os homens, os animais da terra e as plantas. No dia que a gente quer botar o animal que nem gente, não dá certo. E no dia que o homem quer ser Deus, também não dá certo. Porque o homem vai lá para puxar o bicho não vem. Mas quando Deus, criador de todas as coisas, chama o bicho vem. Não se preocupa não, porque vai vir os animais até você, porque o meu plano é conservar a vida. Faz o seguinte, leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles.
tudo, coloca dentro do barco também, porque ali vai ser o seu alimento para ti, tanto para os animais, quanto também para a sua família. Agora, a minha pergunta é, será que Deus está construindo uma arca mesmo? Será? Será que é uma arca que Deus está construindo? Deixa eu mostrar para vocês que é uma arca, mas que parece muito com uma outra coisa. Vejam só, madeira nobre, betume, formato retangular, porta na lateral, 3 pavimentos, e Gênesis capítulo 7, versículo 2 diz que é para colocar animais puros e impuros. Tem algum outro lugar nas Escrituras que tem esses mesmos objetos? Tem. Vamos lá? Arca da Aliança, tabernáculo, templo de Jerusalém. Será que Deus está construindo uma arca? Acho que não. Acho que Deus está construindo um lugar onde a adoração dele não é perdida, porque os filhos dos homens resolveram adorar a violência. Madeira nobre, betume. Sabe um lugar muito interessante que aparece betume? Vocês lembram de um menino chamado Moisés? Vocês lembram de Moisés? Vocês lembram que o rei mandou matar todos os menininhos? E Moisés foi aparecer lá na princesa como? Como é o nome? Como foi que a mãe de Moisés colocou ele aonde? Num cestinho. E nesse cestinho tinha o quê? Betume por dentro e por fora. O que tinha no tabernáculo? Betume por dentro e por fora. O que tinha no Santo dos Santos? Betume por dentro e por fora. A aliança gera um relacionamento. E tudo isso foi para a conservação da vida. E aqui tem um dos grandes questionamentos que as pessoas que não entendem que a Bíblia é uma história completa, querem departamentalizar a Bíblia, compartimentalizar, dividir a Bíblia, não entendem. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, não, a Bíblia, a gente pega o Antigo Testamento, joga fora e fica só com o Novo. Não, não faça isso não, pelo amor de Jesus Cristo. Quando olhamos para a realidade aqui, nós estamos vendo que o ser humano, quando deixado ao seu próprio léu, deixado à sua própria vontade, o que é que ele faz? Confusão. É só olhar para Babel. Homens de renome, marcados pela violência. O que é que acontece? Babel. Quando Deus resolve matar esses homens, Ele está falando bem assim, eu amo é a vida, eu estou conservando vocês. Quando Deus fala para Noé, olha, 120 anos lá, 120 anos é o tempo que eu tenho paciência com esse povo. E por que depois de um tempo, irmãos, cada vez mais a sociedade vai vivendo menos, depois melhora, vai andando? Porque a humanidade é muito mal. Terceiro, atitude que precisamos ter quando vivemos no mundo caído: obedecer o Senhor. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E aí, meu amigo, aí me pega. O que eu vou falar para você? O cara olhar para o céu assim, tá aquele sol a pino. Não ter água em volta do cara. Ele não vê os bichos. E o cara bater o pé e falar bem assim, eu vou construir. Aí a minha pergunta é,
Onde esse cara arrumou essas madeiras? Onde esse cara arrumou esse betume? Não sei. Mas o que eu sei é que Noé resolveu obedecer. Mas cuidado, para vocês não acharem que eu estou falando de Noé. Porque daqui a alguns domingos nós vamos ver que Noé cometeu um pecado gravíssimo diante do Senhor. Entretanto, Noé aponta para alguém. Noé aponta para o obediente perfeito. Quem é o obediente perfeito? Aquele que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando virou o ano, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando virou o ano, cheguei para Priscila, falei para ela, amor, dieta, comemos muito nesse final de ano, então, sem açúcar, sem gordura, só foco agora. Academia, vamos queimar e tal. Agora, a Priscila está com diabetes gestacional, né? Então, a alimentação lá de casa foi compulsoriamente modificada completamente, né? Então, primeira semana, show. Segunda semana, show. Essa semana, rapaz, aconteceu tanta coisa. Tá, para lá, para cá. Me levou a um nível de estresse que na quarta-feira, por volta da meia-noite, eu abri a geladeira e comi um Kit Kat. Obedecer ao Senhor, quando está tudo bem, é uma coisa. Mas obedecer ao Senhor, quando a gente é levado ao extremo, é outra coisa. Noé foi levado ao seu extremo e obedeceu. Mas Jesus foi levado a um extremo muito maior. Quando ele se deparou com esse extremo, ele suou sangue. E mesmo assim, obedeceu a palavra do Senhor. Vamos para a aplicação? Primeira delas. Do que estamos enchendo a terra? Vamos lá? Todo mundo aqui tem capacidade de encher a terra de algum jeito. Ou como diz lá no meu Nordeste, né? Tem um camarada que eu gosto muito, ele fala o seguinte: tem gente nessa terra que está aqui só para fazer peso. Até para isso ele está enchendo. Do que a gente está enchendo a nossa casa? Do quê? Do que nós estamos enchendo as relações que nós temos? E nós temos duas opções. Vamos para as opções? Essas daqui, ó. Gálatas capítulo 5. Nós podemos encher a terra de prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçaria, de inimizades, de porfias, de ciúmes, de iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Mas a gente também pode encher a terra de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você escolhe. Você escolhe ser paciente com a sua esposa ou não. Você escolhe ser paciente com o pessoal do seu trabalho ou não. Você escolhe se você quer ser marcado no seu trabalho por amor, alegria, paz, ou se você prefere ser marcado por inimizade, por facção, por porfia. Do que você está enchendo essa terra, pelo amor de Jesus Cristo? Segunda coisa. Qual é a arca que Deus está pedindo para você construir?
E agora eu vou explicar. O que é que Deus está incomodando o teu coração? O que é que Deus está falando assim, filho, ó, vamos lá. Está na hora de tratar, cara. Está na hora de resolver isso aí. Tem coisas na nossa vida que muitas vezes a gente deixa de lado. Não quer resolver. Porque mexer fere, mexer sangra. E Deus está pedindo. Eu quero a arca. Eu quero a minha adoração. Cadê? Cadê? Portanto, se você está com medo de colocar a arca para frente, se preocupa não. Porque, na verdade, Deus está construindo um templo. E é muito interessante porque tem um livro que ele vai colocando a arca de um lado numa tabela com todos os itens da arca e todos os itens do templo. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando a arca para, ela para numa montanha. Noé desce da arca e adora ao Senhor. Sabe onde fica o templo de Jerusalém? Num monte. Sabe onde Jesus foi crucificado na cruz? Num monte. Por 3 motivos. Primeiro, Deus não quer que você perca a adoração. Deus quer que Ele seja o único Deus da tua vida. E você o louve e o adore profundamente. Segunda coisa, a arca da aliança significava o quê? A presença de Deus. Então, se quando Deus está te chamando para construir uma arca, tratar e resolver coisas difíceis, lembra que Ele está construindo um templo e Ele está dizendo para você, eu sou contigo. Trata, cura, mexe. Se você está com medo, entenda, Deus está contigo. Talvez Deus não tenha chamado você para construir um barco, mas talvez Deus esteja chamando você para uma responsabilidade maior e mais profunda com Ele, com o seu trabalho e com a sua família. E na conversa com o Edmilson, sobre esse negócio de ser pai, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei com medo, viu, Edmilson? Fiquei com medo. Porque, olha, pense num negócio difícil é ser marido. Você ser marido e pai. Mas calma, porque Deus está contigo. Por último, tenha fé e coragem para obedecer, cumprir e fazer a vontade de Deus. Eu fico imaginando Noé, rapaz. Deus chamando ele e falando assim, meu filho, olha, eu quero conversar contigo. Preciso que você construa uma arca assim, assim, assim. Eu fico imaginando Deus conversando com Cristo Jesus. E falando assim, olha, tá vendo esse povo aí? Tô vendo. Pois é. Todos me traíram. Mas eu fiz um pacto com eles lá atrás. E agora, eu preciso que você vá, morra na cruz do Calvário, por eles. E Jesus foi. Por cada um de nós.
Se você está sem coragem hoje de firmar um compromisso em alguma área da sua vida, peça ajuda do Espírito Santo. Se você nessa noite está com medo de dar um passo de fé e falar bem assim, não, eu entendi que Deus tem um pacto comigo. Eu entendi que Deus enviou nesse pacto, enviou seu único filho para que hoje eu pudesse o adorar. Se você está com medo de dar esse passo, fé e coragem. Vai dar certo. E talvez você tenha uma decisão para tomar amanhã no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida empresarial. Fé e coragem. Fé e coragem. Porque quando o Edmilson colocou diante de mim todas as dificuldades de ser pai, agora não tem mais jeito também, né? Que está feito. Fé e coragem. E pedir a ajuda do Espírito Santo para guiar a gente. Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo. Portanto, irmãos, fé e coragem para obedecer. Muitas vezes Deus requer de nós coisas difíceis que precisamos abrir mão. E a gente olha para aquilo e fala bem assim, não vai dar certo. Mas o que é que Deus está falando? Deus está falando, vai dar certo. E eu gosto muito de um exemplo, viu, Ítalo? Gosto muito de um exemplo, Ítalo, Giovana. Gosto muito desse exemplo. A palavra de Deus nos diz, viu, Ítalo? Presta atenção. Que nós temos que casar com uma pessoa, ter relação sexual com uma pessoa. Isso é o melhor. Tem fé e tem coragem nisso? Tem fé e coragem de entender que isso é o melhor? Esqueci do Pedro também, né? É o melhor? Fé e coragem. Portanto, como viver um mundo caído? Viva uma vida de contraste, ouça a voz do Senhor e obedeça ao Senhor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, o Senhor falou com o seu povo. Agora clamamos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo convença. Pai, muitas vezes somos homens de pequena fé. Muitas vezes achamos que nós conseguimos, com a força dos nossos braços, cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos e ter uma vida profissional. Mas muitas vezes nos percebemos embaraçados, porque nos perdemos nessas funções. E nessa hora, a única saída é clamar ao Senhor. Portanto, Pai, ouve o nosso clamor. Aquela pessoa hoje que ouviu a tua voz, tenha coragem para tomar uma decisão pelo Senhor. Tenha coragem de tomar uma decisão pela sua família. Tenha coragem de tomar uma decisão de ter uma vida no Senhor. Ter coragem de tomar uma decisão de muitas vezes ir e andar e caminhar na contramão do mundo. Muitas vezes ganhando menos, curtindo menos, vivendo em dissabores. Mas nós sabemos que o Senhor é quem tem o melhor para nós.
Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos alimenta dessa verdade. Assim como o Senhor alimentou essa verdade no coração de Josué. Josué, eu não te mandei? Então seja forte e corajoso. Medite na minha palavra noite e dia, e eu serei contigo. Nos dá essa presença, Pai. Nos dá essa presença. Nós queremos viver contigo. Nós queremos te adorar. Nós queremos tratar o que precisa ser tratado para termos uma vida que dignifica ao Senhor. Transforma o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.